Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o cenário em vídeo, o primeiro cenário em vídeo do semestre, dia 1º de julho de 2020. Agora são 11 horas e 29 minutos, nós temos 18 graus aqui em São Paulo e eu tenho a honra de convidá-los para a imersão técnica 10ª edição. O melhor treinamento de swing trade está prestes a acontecer. Pessoal, provavelmente será a última imersão do ano. É uma imersão paga, naturalmente. Além do grupo fechado, é o único produto que a gente cobra, todo o restante é gratuito. Basta colocar o e-mail, clicar em enviar, você vai receber uma confirmação, tanto na hora que você colocar o seu e-mail como depois por e-mail, e você terá a sua vaga garantida. Então, o que diz ali? O treinamento traz tudo o que você precisa saber para operar e ainda mostra quais são os ativos que têm maior potencial nesse momento de mercado. Vamos montar a carteira, operar mini índice, operar mini dólar, ou o que tiver melhor entre os dois. E um destaque, nesta edição teremos pela primeira vez operações internacionais, alguns ativos de fora do Brasil, que têm enormes chances de lucro. E você poderá montar sua carteira de ações juntamente comigo, aproveitando essas oportunidades. Perfeito? Você irá se preparar desde o momento da sua matrícula com o nosso curso completo de análise técnica, o 360 que é liberado. As aulas ao vivo serão das 9 às 17, dias 29 e 30 de julho. E dessa vez a gente vai dar um mês no Passaporte Premium até 30 de agosto, né? Tanto via e-mail como no grupo do Telegram. Então você vai ganhar o 360, que é o curso de análise técnica, aula bônus carteira internacional, além da nacional, naturalmente, né? O carteira internacional é um bônus. E o passaporte, dia 29/7 até o dia 30/8. Está errado aqui, às 9 às 17, ok? A gente usa às 18 quando tem aquele negócio do horário de verão. Quando que as inscrições abrem? Dia 12 de julho para a pré-lista. Professor, 12 de julho é domingo, é isso mesmo. Então, 12 de julho para a pré-lista. Depois, se sobrarem vagas, a gente abre para o mercado. Então é importante você estar na pré-lista para que você tenha a garantia de matrícula. Tem um mini currículo meu, tudo que você vai aprender, é uma solução completa, é só e-mail e enviar. Onde é que eu acho esse link para que eu possa fazer a minha reserva para cursar a imersão? Eu vou deixar a partir de hoje na descrição do vídeo, juntamente com o link da Semana do Trader, que é uma outra coisa. Semana do Trader é uma iniciativa educacional gratuita, né? Vai estar na descrição dos vídeos aqui junto com a Semana do Trader, o canal do Instagram. A partir de hoje eu vou deixar aqui, ó. Ok? Então, na descrição do vídeo você consegue ver tudo aquilo que eu estudei e vai estar junto aqui para que você possa se pré-inscrever. Perfeito? Caríssimos, nós temos uma sessão bastante agitada. Eu vou começar os estudos pela Bolsa da China. Subiu 1,38. Né? Europa não tem direção única, mas o mercado lá se animou. A Bolsa da China, na verdade, subiu por causa do índice de gerentes de compra, do PMI, veio bem melhor que o esperado, detalhei isso no informe cenário. Está rompendo a parte alta de um canal, veio numa região alvo, né, máxima do dia 11 de março, e agora está preenchendo esse gap aqui. Perfeito? A gente gosta de estudar algumas bolsas em mais de uma plataforma. Então eu tenho a Bolsa da China também aqui no TradingView. O que ela tinha feito? Rompeu um triângulo, né, delimitado por uma linha de tendência de alta e uma de baixa. Subiu até uma LTB que tinha derrubado o preço 14 de janeiro e depois no dia 5 de março. Fez o pullback nas médias no topo anterior e estourou um pivô de grandes proporções a 2,957 e um fundo topo fundo, um pequeno pivô
a 2983, movimento típico de tendência de alta, e preencheu o gap que eu citei anteriormente. Em qual ponto preencheu o gap no diário? 3.029. A máxima foi 3.026. Na verdade, não preencheu ainda, tá por 3 pontinhos. Perfeito? Então essa que é a nossa leitura para a Bolsa da China. Ok? Aí nós temos Paris, aqui na tela, a Bolsa da França. Temos uma alta moderada de 0,43, porém, entretanto, todavia, muito importante. Para simplificar, eu acho que faz mais sentido a gente deixar só a LTB nesse momento. Ou se a gente for colocar a LTA, colocar dessa maneira, porque o estudo ele não pode encobrir o gráfico. Se a gente pegar por esse corpo, se a gente tocar, só que o correto seria fazer aqui, né? Mas vamos, só para não ficar um gráfico poluído, trabalhar com este fundo, ou com esse também, enfim. O importante agora é a LTA e o estreitamento de médias, o mais importante. Por quê? Porque o mercado está subindo. Aí nós temos o índice DAX, né? Esta cunha impulsionou o preço, eu vou até apagar. O que está ventando aqui fora, pessoal, parece que aí no sul, tem muita gente do sul no canal, o negócio foi complicado, né? Mas está ventando muito lá fora. Então aqui a LTA ela é mais marcadinha, ela não polui o gráfico e esse triângulo vai ser rompido para algum lado. Já está estreitando em um ponto de definição. Provavelmente vai ter um movimento mais intenso. No caso da Bolsa de Londres, num cenário positivo, que parece se desenhar, poderia testar a parte alta desse alargamento. Alargamento porque começa mais estreito aqui, aqui está mais largo, simples assim. A LTA em conjunto com uma LTB mais curta forma também um triângulo e está aí num ponto provável de definição. Lembrando que as bolsas na Europa estão longe das suas máximas, diferente, por exemplo, das bolsas americanas. A gente tem o índice DAX aqui, o índice DAX, o índice Nasdaq, está acima do topo anterior, que é o 9838, e está na região da bagunça aqui, testando as máximas recentes. Tem um fantasminha aqui chamado ombro, cabeça-ombro, só que a partir do momento que a gente tem um provável teste da máxima histórica a 10.222 para os próximos dias, enfraquece esse cenário, mesmo porque o preço segurou nessa LTA aí que está na imagem. Depois do relatório de emprego americano, né, pessoal, que as bolsas realmente começaram a subir, tanto aqui no Brasil quanto fora. O Dow Jones tem um triângulo descendente, está no ponto aqui de rompimento, um movimento interessante. E o S&P também está bem na parte alta, a gente projetou isso desde o Arami, e agora o desafio é romper. Aí nós teremos o EWZ, que é a ETF brasileira. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Não. Tá tudo certinho. Nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela nos apresenta uma cunha e está na parte alta, como nós imaginamos no início da semana. E lembra que eu falei do VIX nos últimos vídeos que eu gravei? Que o VIX ele não conseguiu romper o triângulo para cima e que agora está rompendo para baixo, que ele já mirava o 29 com 26. Qual foi a mínima de hoje? 29 e 24. Aí é um ponto nevrálgico. Vamos ver se tem gap aqui, ó, a máxima 29,01, a mínima 29,26. Então ainda tem o gap aqui. Esse gap será preenchido a $29. Então eu acho que, pela indicação que nós temos no gráfico, médias levemente
direcionadas para baixo e tal, nós teremos pelo menos o teste dos 29 dólares, mas assim, tem um triângulo simétrico sendo rompido para baixo. Isso abre sim espaço para um teste de 23 dólares com 54. Perfeito? Aí falemos do Bitcoin. Em dólares também. O Bitcoin eu não vejo como um ativo interessante no momento. Candles pequenos, perda de volatilidade, redução de volume. Não. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas como eu não sou, eu me mantenho neutro. É o mesmo pensamento que eu tenho em relação aos fundos imobiliários no momento. Não acho interessante nesse momento. E nós temos o Brent, Crude Oil, um gráfico diário, um movimento bem lateral aqui. Existe uma inclinação altista e eu compraria. Eu acho que ele, mesmo que de leve, ele saiu dos holofotes, mas acho que ele deve buscar alguns patamares mais altos ao longo dos dias, né? E tem estreitamento de bandas também, que é algo comum a muitos ativos neste momento. Ok? Falar da minha esposa americana, Tesla. Tem mais uma sessão de forte alta. Então, por enquanto, não tem divórcio. Né? Rompeu aqui um pequeno triângulo. Dá a ideia de leitura aqui de Mastro Bandeira. Minha esposa brasileira. Será que vai ter divórcio logo logo? Não está subindo tão forte quanto a Tesla, mas está subindo também. Eu tenho um gráfico talvez mais riscado aqui, mais prontinho, mais estudado. Na Via Varejo no Cartesian. Via Varejo veio num topo anterior, fundos anteriores, média e LTA, tendência a testar o 1664 de novo. E ontem eu comentei sobre a Hall, né? Muita gente me escreveu perguntando, eu tô comprado nesse ativo. Halliburton, eu comentei ontem no... Só que aí o gráfico ficou um pouco distorcido aqui, né? Por causa das bandas de Bollinger. Eu entendo que existe um rompimento falso do 11,71. Que ela tem um potencial aí de buscar 18, 19 dólares. Mas enfim, eu não tô... Essa daqui não é esposa não, é mais uma operação de guerrilha. Aí eu tenho o GGB também, que eu comentei. A Gerdau não está tão forte hoje, mas tem um triângulo também. E algumas pessoas me pediram para fazer estudo da ação do Facebook. Volume, né? Porque acho que o volume chamou a atenção. Na verdade, o ativo tinha um gap para fechar em 220 dólares e 49, fechou, só que escorregou. Só que esse dia aqui eu acho que deu compra, porque assim, pode não ser um padrão penetrante típico, porque tem que preencher pelo menos a metade do Marubozu anterior, mas pô, pessoal, vir de 208 dólares para fechar 220, né? E teve um rompimento falso dos 224 também. Apesar de estar bem esticado, eu acho que é um ativo que está bem mais inclinado para compra. Né? E está acima do topo anterior, que é 224 dólares, que não por coincidência marca este fundo também. Aqui foi um três montanhas, topo, topo, topo. O terceiro topo com rompimento falso. Perfeito? Aí vamos falar de DI, FNC e ativos fixos. Temos aí o DI1F25. Ele fez o que era mais provável, na Selic em mínima histórica, repicou até a média e veio nessa região de fundo. Eu acho que o DI, ele... Putz, não é possível. Eu falei com todo mundo que eu tinha que falar, na hora que eu venho gravar. E o momento de gravar é o meu recreio, é o momento que eu tô tranquilo. Aí as pessoas ligam. É impressionante a falta, às vezes até de sensibilidade que algumas pessoas têm. Então eu acho que a gente tem que... Isso quando não é da NET, da Claro, essas operadoras aí de celular. Então vamos atualizar aqui o gráfico do DI. Marcar o topo anterior, 6,020.
foi a máxima recente, e pegar o fundo recente. 5.600, 5.600. Então é 5.600, né? A gente vai e marca. Então, não vejo como sendo tão interessante, a não ser uma venda aqui em cima para zerar aqui embaixo. E a gente tem praticamente aqui um retângulo. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ok? Mas não mostra força, tampouco ideia de inflexão. Ok? Aí falemos do IFNC, índice do setor financeiro. Está em alta hoje, né? Também acho aqui que não vale muito a pena deixar ele ter a marcada. O que a gente pode fazer é deixar LTB, vamos marcar em azul. Reforçada não, vamos deixar normal em azul. Extensão contínua, porque é o ponto a ser vencido. Né? Nós temos uma inclinação de alta hoje, naturalmente. Banco do Brasil, mesmo que por inércia na marra, né, tá trabalhando aqui em torno das médias e tentando romper a LTA. E um topo anterior que é o 32,93. Bradesco tá aqui, ele tá à beira de um penhasco, né? Se Bradesco perdeu 20,80, pode vir a R$ 20, até 19, até com certa facilidade. Então, tá no limite aqui para os compradores defenderem, né? E aí a gente tem Itube. Itube dá para traçar LTA e LTB de forma que não comprometa os candles, e se fechar daqui para cima forma um arame. Sobre uma LTA é um sinal forte, aí provavelmente vai testar 26,65. Agora o que me chama atenção aqui em Itube, pessoal, é que a gente pode estar diante de um W. Algo mais ou menos assim, ó. E isso é interessante. Tanto para o ativo isoladamente, quanto para Itaúsa, assim como para o índice, porque ele é um ativo líder aí do setor bancário, então... Correto? Mas precisa fechar firme. E aí nós temos Petro. Petrobras fazendo o que ela tem que fazer. Né? Percebam aqui a importância do 22,55, depois a gente vai ter acima 23,03. Eu acho que ela caminha para testar o 23,03. Porque ela está rompendo. Entenda isso aqui como um triângulo se você pegar a porção mais curta, ou simplesmente como uma LTB. E aí temos Vale. Vale sendo Vale, né? Temperamental, quer dizer, tudo subindo. Eu havia comentado assim, se eu for obrigado eu compraria, mas não é um ativo que me interessa no momento. Está numa região de resistência muito forte. Mas se eu fosse obrigado eu compraria com a correção. Mas eu entendo que nós temos ativos, digamos assim, com o gráfico mais claro. Aí nós temos o dólar, a gente vai trabalhar com WDO Q20. Né? Ele está realmente buscando a região delimitada pela LTA e pela média de 21. Ontem deu um sinal de força, já perde a cabeça do pivô. O dólar está absolutamente errático, por isso que eu estou de fora no momento. A gente está operando muito forte ações e mini índice, com bastante sucesso, diga-se de passagem. Eu preparei um gráfico do dólar, eu estou trabalhando com intraday puro e simples, sem ser o perpétuo. Então a gente está no Q20. Infelizmente a cartesia não está mostrando volume aqui. Mas ele mostra que houve um topo mais baixo que o anterior. Né, isso intimidou os compradores. Né?
tinha uma espécie de retângulo aqui, foi perdido a base, 5,395. Eu, particularmente, se tivesse vendido, eu encerraria. Eu trabalharia com giro no dólar. Só que não é nosso métier, né? Essa história de ficar fazendo giro e tal. Porque agora ele tá fora da banda, aqui pode ter uma redução dessa queda de 1,88. Perfeito? Aí falamos do BOVA11. Alta de 1,20, importante. Bandas de Bollinger cada vez mais estreitas. A gente tem... Vale salientar que em nenhum momento nesse processo de alta a média de 21 foi ameaçada. Eu até brinquei no cenário que parecem miçangas aqui num cordão em torno da média de 5, né? Então o domínio ele é comprador, apesar das correções e da queda de semana passada. Ó, aparece uma miçanga aqui, essa média verde, bandas de Bollinger estreitas, a boca do jacaré deve explodir. E a média de 21 preservada. A única vez que ela foi praticamente tocada foi dia 15/6. E aí o mini índice, nós temos bandas de Bollinger justapostas, média de 21 preservada, miçangas aqui na média de 5, tentando trabalhar acima dessa LTA curtinha. Ontem eu comentava com vocês, né, que esse ponto era importante, houve um rompimento falso, uma simetria em V cumprida 96,515, e agora o desafio é manter-se acima de 96,515. Uma antiga resistência agora é suporte. Se conseguir, tem alvo em 97,670. Aí sai o balanço corporativo equatorial. EQTL3, as últimas ações atrasadas aí divulgando o balanço. Volatilidade histórica baixíssima, né, pessoal? É ativo para bater renda fixa. Não é o meu perfil no momento, eu busco ativos mais explosivos. Este gap, até pelo aumento de volume, foi um gap de fuga, correto? O rompimento de R$20 impulsionou a ação. O que ela faz? Ela caminha para fechar este outro gap a 24,26, mas ela tem tudo para vir nos 27 aqui pela sua trajetória. Ok? Pessoal, lembrando, imersão técnica, quem tem interesse, provavelmente a última do ano, o link vai estar na descrição do vídeo. E você será muito bem-vindo. Saúde e paz a todos, um excelente pregão. Até mais tarde no programa Radar. Valeu!